Estamos de volta, segundo bloco do programa Santiago Entrevista, recebe hoje o deputado estadual Douglas Melo. Temos já um papo muito bom no primeiro bloco e agora vamos para esse segundo bloco, que eu acho que vai ser um pouquinho mais quente para você que está nos esperando com as expectativas de saber as novidades do deputado. Douglas, primeira coisa que eu queria saber de você é o seguinte: nós da imprensa, a gente sempre comemorou muito a sua eleição como vereador e até também como deputado, porque a gente sempre quis ter um representante da imprensa, né? Porque as pessoas falavam assim, poxa, tem um radialista tipo o Guará, que foi radialista a vida inteira e nunca conseguiu se eleger. E você conseguiu se eleger com poucos anos, né, de carreira de radialista. Como é que está o seu relacionamento com a imprensa, né? Como é que você tem se relacionado com as pessoas da imprensa? Porque é importante a comunicação estar junto com você também. Muito bem, viu, Santiago? Meu relacionamento com a imprensa de BH, ele é muito amigável, até porque a imprensa pega no pé daquele que não anda nos trilhos, né? Graças a Deus a nossa forma de agir é muito coerente. No entanto que nos meus primeiros dias como deputado estadual, eu já tive a atitude de votar no segundo turno contra o auxílio moradia e ainda abrir mão desse benefício. E é uma crítica que existe lá em Belo Horizonte, o fato dos deputados de BH e da região metropolitana receberem um auxílio, sendo que eles têm imóveis lá. Eu teria o direito, essa votação que aconteceu no início do ano, ela não me beneficiaria em nada, porque eu já teria o direito, porque a lei dizia que aqueles que não fazem parte da região metropolitana poderiam receber. Houve um detalhe que você votou primeiro a favor, depois contra, por que foi? Porque, na verdade, quando nós chegamos para a primeira votação, principalmente nós, deputados novatos, nós não sabíamos o que a resolução, o projeto dizia o seguinte: altera a resolução número tal, tal, tal. E não dizia que aquela resolução, que a alteração dela, implicaria na volta do auxílio moradia para os deputados de BH. Nós, os novatos, né, que não sabíamos como funcionava, a gente votou porque era um projeto da mesa. E isso gerou uma polêmica muito grande, inclusive até um debate entre os deputados, porque nós falamos com a mesa que isso teria que ser avisado. Porque era um projeto que, inclusive, não me interessava nada em votar. Por que eu iria me desgastar votando a favor da volta de um auxílio moradia para deputados de BH? Se fosse um caso que eu estivesse votando em meu favor, poderia até ser questionado. Mas para não deixar nenhuma dúvida, Santiago, e muitos de meus eleitores até falaram: Douglas, a gente votou em você justamente pela postura que você tem, pela essa postura de idealista. Eu fiz questão de abrir mão do auxílio, votei contra no segundo turno, porque se eu tivesse feito isso para me ajudar, se fosse um interesse próprio, eu continuaria recebendo sem problema algum. Deixei claro que realmente eu votei a favor porque não sabia que aquele projeto estava na pauta, votei contra no segundo turno e ainda abri mão do auxílio. Se ele tiver um reajuste, como pode acontecer, eu estarei abrindo mão de cerca de R$400 mil no meu mandato. Mas isso, lembrando, não me deixa magoado de forma alguma. Me deixa, inclusive, a cada dia mais independente para questionar aquilo que eu acho de errado. Com certeza. Agora, sobre a imprensa de Sete Lagoas, como é que está o seu relacionamento? Principalmente, como é que está a Associação de Imprensa de Sete Lagoas? Sim. Olha, Santiago, a minha relação com os membros da imprensa de Sete Lagoas sempre foi muito boa, né? Mesmo sabendo que a gente tem pessoas que têm um interesse A, têm um interesse B, mas com pessoas do seu estilo, pessoas que são imparciais, eu sempre vou me dar bem. Jamais vou comprar qualquer matéria que seja, jamais vou influenciar com matérias erradas. Para aqueles que trabalham sério, eu sempre teria um bom relacionamento. Por isso, todas as vezes que você me convidar, eu estarei no seu programa. Pois é, mas e a associação de imprensa? Você Na tem... verdade, não tive um contato ainda com a associação. Acho realmente que a gente pode até conversar, mas ainda não tive essa oportunidade. Eu acho que seria bom a intervenção também sua, né, como deputado, para a gente fortalecer a entidade. Agora, comenta-se na cidade que há um desentendimento do prefeito Márcio Reinaldo com o Geraldo Padrão, que é da Rede Padrão de Comunicação, inclusive por causa do programa, né, que você apresenta, né, que é o Povo no Rádio. Uhum. O que aconteceu realmente? Está brigado, não está? Como é que é isso? Olha, Santiago, se existe uma briga, eu não conheço, né? Eu, sinceramente, não sei como anda Geraldo Padrão e o Márcio Reinaldo. E acho que o prefeito Márcio Reinaldo, ele não tem motivos, né,
para estar com raiva do Geraldo, até porque Geraldo Padrão sempre foi um parceiro do prefeito Márcio Reinaldo. Todas as vezes que o prefeito voltava de Brasília, quando era deputado federal, ele ia direto para a Rádio Muzirama e ficava cerca de 2 horas no ar falando dos trabalhos dele, que foram tão importantes para toda a região. Então, não acredito que tenha uma briga entre eles. O prefeito Márcio Reinaldo, pelo que eu sei, está na sua agenda daqui a alguns dias. Essa pergunta pode ser feita diretamente a ele. Agora, se ele estiver brigado com o Geraldo Padrão, eu sinceramente não entenderei o porquê. Porque todo mundo que está numa administração corre o risco de ser questionado, ainda mais quando você é prefeito. E o programa O Povo no Rádio, ele não pode se calar. Até se o Douglas Melo fosse o prefeito de Sete Lagoas, o programa teria que continuar falando. Porque a rádio perde a credibilidade se isso acontecer. Pois é, uma espécie de um filtro também, né, dos problemas da cidade que são apresentados, né, através do programa. É a mesma coisa se eu, sendo deputado estadual, eu deixasse de participar do programa O Povo no Rádio. Pelo contrário, eu faço questão de estar lá, porque é onde eu ouço os anseios da população. Claro que agora o meu trabalho como deputado é completamente diferente do trabalho de vereador. Eu agora não tenho, infelizmente, tempo de marcar reunião toda semana nos bairros da cidade. Eu praticamente todos os dias eu estava nos bairros de Sete Lagoas pedindo tapa-buraco, questão de um lote que estava com mato muito alto, aqueles problemas que a gente sabe que existem no dia a dia do Sete Lagoano. Meu trabalho agora, isso agora é Milton Martins, né? É o Milton Martins que vem fazendo esse trabalho por nós, e eu, como deputado estadual, eu venho lutando para conseguir mais segurança para o nosso município, lutando para que o hospital regional ele saia do papel, buscando realmente recursos para a nossa região. Eu acredito que nós teremos muitas vitórias, até pelo bom relacionamento que eu tenho com o governo Fernando Pimentel. O Márcio Reinaldo sempre, no seu histórico aí de deputado, principalmente federal, ele sempre manteve um escritório em Sete Lagoas. Você também pretende manter um escritório em Sete Lagoas? Com certeza, eu não posso abandonar jamais essa cidade onde eu nasci e cresci. Quero terminar a minha vida aqui. Eu terei daqui a alguns dias um escritório, né? Não um escritório, mas uma casa realmente para atender o povo de Sete Lagoas, porque eu falo casa porque antes era Câmara, né? Então, o meu mini gabinete da Assembleia será aqui na Avenida Norte-Sul. Daqui a alguns dias, quando ele já estiver funcionando, eu faço questão de te informar, porque a população de Sete Lagoas jamais pode ser desamparada e eu faço questão de estar aqui. Douglas, nessa formatação desse novo grupo que você pertence, eu conversando com o Duílio, em off, tá? Não ao vivo, ele me disse que você fez um acordo com ele antes das eleições, ele retirou a candidatura dele, ofereceu apoio a você, vocês fecharam, e a intenção era de criar um novo grupo político de Sete Lagoas para que vocês, nas próximas eleições, pudessem, né? Já conquistou na primeira, que foi eleger um deputado estadual, né? Não conseguiu eleger o Leone, mas foi quase, né? Passou perto. Eleger o prefeito de Sete Lagoas e depois voltar a eleger deputado federal e estadual. Isso se mantém? Vocês continuam trabalhando nesse sentido? Santiago, realmente a gente tem um grupo e o Duílio realmente, quando ele pensava em retirar a candidatura, ele me procurou, perguntou se ele poderia fazer parte desse grupo, porque graças a Deus nós trabalhamos de forma séria. A minha carreira política desde o início, apesar de ser curta, é uma carreira que não tem arranhões e vai continuar assim, porque tudo que nós fazemos é transparente. O meu trabalho ele é sério, nem sempre agrada a todos, mas isso é normal. E realmente, quando o Duílio me procurou, antes da eleição, nós já tínhamos uma pesquisa, faltando 3 meses para a eleição, eu já estava muitos pontos à frente do segundo colocado. E o Duílio preferiu, né, por não candidatar. Ele falou que, porque o partido dele, PMN, ficou sem coligação, o Duílio teria que chegar praticamente a 60 mil votos, o que naquela ocasião seria muito arriscado para ele. Ele falou: Douglas, eu posso fazer parte do seu grupo? Eu falei: claro, Duílio, é um prazer ter você no nosso grupo. Todo mundo que queira somar e que venha a contribuir com a cidade é muito bem-vindo. Realmente, continua essa ideia do grupo unido de propor um nome para a Prefeitura de Sete Lagoas, mas lembrando, eu só vou apoiar para prefeito de Sete Lagoas aquele que tiver a minha linha de trabalho. A linha de trabalho do Douglas Melo, primeiro, é a linha da honestidade. Eu acho que dinheiro do povo, né, o povo de Sete Lagoas já cansou de quem brinca com seu dinheiro. Segundo, não pode ser um prefeito que persegue. Eu não sou a favor de prefeito que
ou persegue o funcionalismo A ou o funcionário B. Tem que ser um prefeito que realmente faça pelo povo. E o terceiro, né, que seja alguém competente. Nós, infelizmente, não podemos mais errar. Não estou dizendo que estamos errando no momento, mas aquele que eu apoiar pode ter certeza. Ele tem que fazer parte da minha linha de trabalho, senão eu não apoiarei ninguém. Pois é, eu, como estava marcado a entrevista, eu tive a curiosidade de ligar ainda hoje, antes da entrevista, para o Duílio, para saber dele o posicionamento com relação ao candidato que pode ser o candidato do grupo, para que eu não cometesse nenhum erro aqui, porque algumas pessoas me disseram que você poderia ser o candidato do grupo, mesmo porque você, como deputado, o seu nome pode sair muito bem nas pesquisas. Então, temos aí o nome do próprio Duílio, o seu nome, o nome do Emílio, né? Tem alguns outros nomes, por exemplo, Leone, né? Alguns nomes do grupo. O grupo tem nomes muito significativos, né? Tem alguns outros que ele nem citou, igual Emílio, Duílio, doutor Luiz Barbosa, o próprio pastor Fabrício, que é o presidente da Câmara. Então, pois mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: o Emílio, ele tem encontrado com os dois grupos. Como é que você vê essa situação do Emílio? Ele está no grupo ou não está no grupo? Eu espero que ele esteja no grupo, né, Santiago? E foi o que eu disse. Como eu prego uma política nova, uma política que faça diferente das coisas que vêm acontecendo, não só em Sete Lagoas, mas em todo o Brasil, eu apoiarei somente aquele que pregar um novo, aquele que chegar para fazer diferente, aquele que realmente se preocupar com a cidade. Como eu já disse, é o funcionalismo público, é a questão da água que chega muitas das vezes suja a casa das pessoas, né, que provavelmente chega suja, e tantos outros fatores que a gente tem que resolver. Eu só apoiarei aquele que pregar um novo. E isso ainda não está definido quem será, mas eu espero que do nosso grupo saia um nome muito bom e um nome vencedor. Agora, na situação da pesquisa, você vai aceitar que o seu nome vá para a pesquisa? Porque difícil, você se coloca também o seu nome à disposição? É difícil de você não pedir para o seu nome não estar, né? O meu nome, em algumas pesquisas, ele já é colocado, e é até normal que a gente apareça muito bem, até pela votação que eu tive. Para você ter uma ideia, graças ao povo de Sete Lagoas, eu tive uma votação maior do que o ex-prefeito de Sete Lagoas. Quando ele foi candidato a prefeito. Como deputado, eu tive uma votação maior do que um prefeito eleito de Sete Lagoas e vários outros. Mas, mesmo que o meu nome apareça bem, eu não tenho a intenção neste momento de ser prefeito. Se eu saio neste momento de deputado estadual e volto para prefeito, nós não teremos um representante junto ao governo do estado para lutar pela segurança pública, que é a minha bandeira principal. Nós não temos alguém para lutar pela duplicação da 424, que é uma luta minha, já apresentei requerimento na Assembleia, para que se duplique de Sete Lagoas a Pedro Leopoldo. Não teremos alguém para lutar pelo hospital regional, pela estrada de Araçaí. Então eu estou muito tranquilo com o deputado estadual. Pessoalmente, qual que é a sua intenção dentro da sua carreira política? A minha intenção, Santiago, é crescer ainda mais, né? E para eu crescer, eu terei que continuar com a minha linha de trabalho, que é essa linha séria, essa linha que realmente ouve o povo. Eu tenho um sonho muito grande na política, mas esse eu vou te contar daqui a alguns anos. Não, é melhor você falar agora, porque eu não vou contar para ninguém. Daqui a alguns anos você vai ficar sabendo. Pois é, mas digamos que seu nome saia lá forte como saiu. Uhum. Seu grupo está te pressionando. E aí, o que fazer? Eu lançarei alguém do grupo. Se o meu nome aparecer muito bem, eu acredito que a gente pode transferir. Você acha que essa força sua pode transferir os votos para um nome desse? Normalmente isso acontece, né, Santiago? Até eu acredito que isso vai acontecer pela seriedade do nosso trabalho. É o que eu volto a dizer, eu não vou apoiar um candidato por apoiar. No meu grupo, eu tenho um compromisso com o grupo, mas de fazer por Sete Lagoas. Quem não estiver disposto a seguir a ideologia do Douglas Mello, a ideia, eu não vou apoiar alguém que eu saiba que amanhã vai se envolver em algo que eu não aceite. Então eu só apoiarei aquele que tiver a nossa linha de trabalho, que for uma pessoa séria. Poderia acontecer uma reviravolta aí, você passar a fazer parte do grupo do Márcio Reinaldo? Olha, o Santiago, o Márcio Reinaldo ele não me apoiou na campanha para deputado estadual, ele tinha o seu compromisso com o candidato do partido dele. O Eurinho, né? Com o Euro.
Eu acho o seguinte, né? Hoje nós temos uma linha de trabalho que é diferente da que vem acontecendo em Sete Lagoas em alguns momentos. Eu não concordo com muitas das coisas que vem acontecendo. Acho muito difícil a gente caminhar junto, porque o Márcio Reinaldo talvez ele pense diferente de mim, o que é muito normal. Não quer dizer também que ele pensando diferente do Douglas Mello, ele está pensando errado. Mas eu não vejo problemas em a gente caminhar junto, eu como deputado estadual, ele como prefeito. Já na eleição, a situação é diferente. E acho que até porque grande parte do meu grupo pensa diferente da atual administração. E até porque se torna incoerente. Para eu oferecer um novo, que é o que eu quero oferecer, né? Um novo candidato que pense diferente, ele tem que ser diferente de muitas coisas que vem acontecendo agora. Qual a sua avaliação do governo do Márcio Reinaldo nesses 2 anos e pouco? Olha, o prefeito Márcio Reinaldo... Hoje, avaliação como deputado, não como cidadão. O prefeito Márcio Reinaldo encontrou muitas dificuldades na prefeitura de Sete Lagoas. Muitos problemas aconteceram. Eu, como deputado estadual, é muito difícil de eu julgar o trabalho do prefeito, até porque a minha prerrogativa hoje ela é diferente. Mas, diante das dificuldades, as dificuldades elas podem explicar o não bom andamento do processo. Hoje a administração ela não é eficiente porque possui vários problemas. Nós temos hoje a questão da UPA, né, a FELUMA, que não vem recebendo pelas informações que nós temos, com risco eminente aí do rompimento do contrato. Temos esse problema do SAI que não foi resolvido. Nós temos várias ruas da cidade que precisam de pavimentação, bairro Cidade de Deus, Verde Vale, Tamanduá, no Barreiro. Tem muitos problemas acontecendo ainda. Então, eu não posso dizer que é uma boa administração, mas não posso dizer também eu não posso citar qual é o problema. As dificuldades são muitas, mas eu faria diferente do que vem acontecendo, principalmente no quesito funcionalismo público. Você não consegue administrar bem uma cidade se o seu principal colaborador não estiver do seu lado. Se o professor não for valorizado, se o pessoal do SAI não for, se o pessoal da saúde, eu faria diferente e acho que isso pode explicar muitos dos problemas que vem acontecendo. Na campanha do Márcio Reinaldo, ele prometeu muito bater na mesa, né? A gente lembra que muita gente reclamava que o Maroca era muito tranquilo, muito calmo e precisava de mais ação. O Márcio Reinaldo veio dizendo que ia bater na mesa, que ia resolver os problemas, que ia corrigir as coisas que ninguém teve coragem de corrigir. Eu acho que isso é um dos fatos que ele realmente toma muita porrada. Qual que é a sua visão sobre isso? É uma forma dele de administrar, né? Acho que quando você bate na mesa, você corre um risco. O risco é o risco de desagregar, né? Quando você afasta também a população de você e afasta o funcionalismo, você perde os seus principais colaboradores, como eu acabei de dizer. Essa é uma forma dele de administrar, é difícil de eu criticar isso. A minha forma de trabalho é outra, né? Eu, por mais que eu me mostre firme em certas situações, mas eu procuro sempre buscar a ajuda das pessoas boas, buscar trazer para perto quem realmente se interessa pela cidade. Agora, quanto ao resultado da eficiência do governo, isso eu acho que é melhor ser perguntado até para as ruas, né? Porque você tem que perguntar isso mais para o eleitorado, para a população. O que você tem sentido do eleitorado, então? Que você anda na rua, você conversa com as pessoas, você está na rádio. Justamente por esses problemas que nós sabemos que continuam, a população ela se mostra insatisfeita em muitas das situações. Mas eu acredito, né, que para tudo existe uma solução, desde que seja feito diferente. Por isso eu digo que eu pensaria de uma forma, né, diferente. Mas isso não cabe a mim exigir que a atual administração faça. Cada um pensa de uma forma, por isso mesmo que o resultado das urnas me deu 40 mil votos. É porque então essas 40 mil pessoas, ou melhor dizendo, né, 39.840, se essas quase 40 mil pessoas aqui em Sete Lagoas me deram essa votação, é porque elas gostam da minha forma de pensar em administrar ou trabalhar. Agora tem um lado também daqueles que admiram a forma de trabalho que vem acontecendo. Eu acho que só a pesquisa neste momento pode dizer qual é realmente o desejo da população. A gente tem ainda mais de um ano e meio mais ou menos aí, antes de iniciar o processo eleitoral. O que você pode fazer junto ao prefeito para que a gente tenha mais conquistas para a cidade? Porque
o seu trabalho não pode ser em vão, né? Você precisa estar aliado ao prefeito. É trabalhar junto mesmo, né, Santiago? Está aberto mesmo a estar ao lado do prefeito? Claro, eu estou aberto. Inclusive, o meu gabinete está à disposição para o prefeito Márcio Reinaldo, para o que ele precisar. Eu não tenho compromisso algum com ele, eu tenho compromisso com a população de Sete Lagoas, e o político tem que ter compromisso com a população. É para quem o elegeu. Eu já procurei a ACI de Sete Lagoas, Associação Comercial e Industrial, diz que o meu mandato tem que ser utilizado pelas instituições de Sete Lagoas. Já procurei Rotary, porque o meu mandato, eu estou administrando ele, mas ele é do povo. As pessoas me deram esse voto de confiança e eu estou sendo avaliado nesses 4 anos. Eu peço à população de Sete Lagoas que esqueça a eleição. Né? Aqueles que não votaram em mim ou aqueles que votaram, é hora da gente trabalhar junto, independente da sua bandeira partidária. Se eu conseguir para Sete Lagoas, como a gente vem buscando esse comando da Polícia Militar, o Douglas Melo será beneficiado, mas aquele que não votou em mim será também. Aquele que pertence a outro partido será também. Eu não me preocupo muito com isso. Então, eu tenho que trabalhar realmente junto à prefeitura, independente de quem seja o prefeito. Porque, na verdade, Sete Lagoas eu acho que é uma cidade muito crítica no sentido de deterioração de nomes, principalmente políticos, né? Vou citar um exemplo aqui que eu ouvi recentemente, que algumas pessoas tentam incriminar o seu nome como criador de uma fábrica de multas através dos portais, através dos radares, né? Uma coisa que foi feita para a melhoria da cidade. Então, quer dizer, na verdade, são coisas que são boatos, que são criados assim e saem, né? O que, na verdade, eu não teria interesse algum, né? Até porque o prefeito Márcio Reinaldo, ele não me apoiou na campanha. Se eu tivesse, você vai criar multa? Quando eu pedi radar, se fosse para beneficiar a prefeitura, automaticamente o prefeito teria que me apoiar. Como eu disse, Santiago, eu prego uma política nova. É a política que faz pelo coletivo. Quando eu pedi radares para a cidade, é porque eu não quero ir mais em um velório, como eu fui outro dia, onde 3 rapazes tinham perdido a vida por excesso de velocidade. Eu não quero ouvir uma mãe me dizendo que perdeu o seu filho porque alguém estava participando de um racha e atropelou o seu filho dentro da cidade. Nós tivemos uma criança que foi atropelada na Avenida Antônio Olinto. A criança de 7 anos, uma menina, ela atravessava a rua com a sua avó, um motociclista ultrapassou o sinal vermelho, a arrastou por 50 metros e ela veio a óbito. A população muitas das vezes não fica sabendo disso, mas eu que sou um político que estou no meio do povo, eu fico sabendo. Então, isso que eu pedi não é para me beneficiar, não é para beneficiar A ou B, nós temos realmente que ter mecanismos que regulem o trânsito. E eu vejo Sete Lagoas como uma futura metrópole. E você hoje não tem uma metrópole se não tiver radar para controlar o seu trânsito. Hoje é uma população de mais de 100 mil habitantes que vem de fora todos os dias. São milhares de carros pelas ruas da cidade. Então, se não tiver algo que regule o trânsito, a gente vai ter um atropelamento a todo momento. E eu até propus algo. Para esses que normalmente fiquem criticando, eu peço para que visitem as outras cidades. Cheguem em Belo Horizonte, Cabo Frio, Porto Seguro, que vá a Florianópolis. Todas essas cidades têm um regulador de velocidade que é o radar. Mas essas pessoas que me criticaram, hoje me pedem radar. Elas falam: Douglas, eu preciso de um radar porque o meu pai foi atropelado em tal lugar. Então, quando a pessoa sente que a imprudência está na sua porta, ele já pensa de uma forma diferente. Infelizmente, encher a cidade de quebra-mola não é isso que a gente deve fazer com uma cidade que é tão bela, porque senão também ninguém vai andar. E o quebra-mola ele não é tão eficiente, porque muitas das vezes um veículo alto ele pode passar direto e ainda assim atropelar uma pessoa. Na verdade, eu faço meia-culpa aqui, porque eu também já tomei multa, né? Logo no início, né? Meu pai levou 3. No início eu tomei 3 multas, mas eu não sabia e tal, e eu passei muito correndo e tal, e eu tive que pagar a multa e paguei calado, porque eu sei que eu estava errado. Se eu estou pagando a multa é porque eu estou errado. Santiago, vou citar um outro lugar onde que o radar fez muita diferença. Próximo ao Vila Romana, nós temos uma curva que foi considerada inclusive curva da morte. Os veículos eles vinham em alta velocidade, eles entravam para a direita e logo à frente tem uma rotatória, né? Não é nem bem uma rotatória, é uma entrada de carros que tem. Quando o veículo virava em alta velocidade, ele se deparava com um carro parado, ele perdia o controle e ia direto naquelas casas. Foram vários óbitos que aconteceram ali. Depois do radar, nenhum acidente aconteceu mais. Avenida Castelo Branco. O motorista normalmente vem de Belo Horizonte a 140, 130. Ele entrava na Castelo Branco, continuava na mesma velocidade. Quando ele chegava lá em cima, os alunos da FEM estavam ali atravessando a Castelo Branco para começar
começar a sua aula, nós tivemos vários atropelamentos. Então foi uma necessidade. Agora, o dia que alguém me apresentar uma solução melhor, eu serei o primeiro a pedir para tirar. Mas enquanto não tiver, por mais que haja desgaste, eu prefiro que uma pessoa continue viva, mesmo tendo desgaste, mas que eu tenha tido um papel importante para salvar a vida dessa pessoa. Inclusive, a principal obra do governo do Maroca foi aqui logo pertinho, aqui, ó, foi um quebra-mola que se colocou no viaduto aqui próximo ao Náutico, porque eu cansei de ir lá assistir pessoas mortas, né, em acidente. Todo final de semana tinha. Sabe quantas pessoas faleceram, foram a óbito na Avenida Perimetral em um ano, antes dos radares? 7 pessoas morreram. Eu me lembro de uma pessoa que morreu, um carro desceu desgovernado, ele ia sentido shopping, bairro JK, na descida do Mangabeiras ele perdeu o controle, atravessou a pista e caiu em cima de uma menina que estava indo trabalhar, ela estava indo trabalhar de moto. Depois colocou o radar, nós não tivemos mais acidente também. A gente tem que pensar no próximo, né, Santiago? Lógico, Ô Douglas, eu acho que é muito importante a sua presença aqui, eu quero te convidar para outras vezes. E lute muito para que Sete Lagoas realmente tenha mais segurança, porque eu conheço várias pessoas que amam essa cidade, estão pensando em ir embora de Sete Lagoas porque se tornou uma cidade muito violenta. A gente precisa de fazer algo mais pela segurança da cidade. Santiago, eu propus algo na minha campanha e volto a dizer, eu quero que Sete Lagoas seja grande, mas não pelo seu território. Eu quero que Sete Lagoas seja reconhecida pelo governo do estado, não pelo número de eleitores que aqui tem, mas pelo que essas pessoas já fizeram e fazem para que Minas continue a ser um dos melhores estados que nós temos no Brasil. A arrecadação de Sete Lagoas, recolhimento de ICMS, aqui é um dos maiores, é um dos maiores recolhimentos que nós temos. Então o governo do estado, eu acredito que com o governo Fernando Pimentel, nós teremos esse reconhecimento. E essa será a minha luta, não só por Sete Lagoas, mas por toda a região. A segurança pública continua sendo a minha prioridade, por isso mesmo, já pedi uma audiência pública em Sete Lagoas com os deputados, a Assembleia Legislativa virá aqui, será transmitido para todo o estado, debatendo a situação da segurança pública e a vinda da RISP. Já apresentei requerimento para aumentar os nossos efetivos da Polícia Militar, Polícia Civil. Essa será uma bandeira que eu vou carregar em todo o mandato, enquanto o problema não for solucionado, pode ter certeza que eu não desistirei de lutar. Fui eleito para isso e não tenho medo algum de encarar esses desafios. Ok, Douglas, muito obrigado. Sucesso lá no seu trabalho na Assembleia. Obrigado, eu estou aguardando sua visita lá, viu? No 18º andar. Ok, vamos sim. Tá aí mais uma entrevista aqui com Douglas Melo. Nós ficamos muito felizes aqui de estar recebendo o nosso deputado e acredito que você também tenha ficado. Para encerrar, vou voltar só para o Douglas. Às vezes você está querendo ter um contato direto com ele, não é? Então, contatos do seu gabinete, contatos para a pessoa que quer falar diretamente lá com vocês. Obrigado, viu, Santiago, por essa oportunidade. Gente, nosso gabinete em Belo Horizonte, na rua Rodrigues Caldas, no 18º andar, no prédio Tiradentes. Todo mundo está convidado a ir lá. Em breve nós teremos um gabinete na Avenida Norte-Sul. As pessoas podem entregar a demanda aqui também. E ainda tem o número do telefone para quem quiser ligar, né, e precisar de qualquer informação. Nós temos pessoas de saúde. Não estou lembrado aqui o número, o pessoal está passando aí agora, 2108-5290. No 2108-5290, a gente está lá de portas abertas para atender dentro do possível. Ok, tá aí, finalizamos então mais um Santiago Entrevista. Até a próxima.